Olá, pessoal! Mais uma aula sobre controle da poluição atmosférica, gestão da qualidade do ar. Me chamo Leonardo Roinaski e sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Continuaremos nossos estudos com o iMold, né? E hoje estudaremos um pouco mais sobre os outputs do modelo, os resultados do modelo, né? O que o software gera como resultado para a gente avaliar o impacto na qualidade do ar. Vamos lá! Lembrando que o iMold ele gera essencialmente, né, 4 outputs. Ele pode gerar até um pouco mais do que isso, mas esses 4 são de suma importância para a avaliação de impacto na qualidade do ar. Através do rank file, a gente consegue avaliar a magnitude do impacto. Através do max file, a gente consegue averiguar a frequência de violação, né, do padrão de qualidade do ar, ou seja, a frequência do impacto. Post-file, a gente analisa a variabilidade ao longo do tempo, né, a série temporal em receptores discretos, né, em alguns pontos que a gente tem interesse de avaliar com profundidade. E hoje estudaremos o plot file, né? Estudaremos um pouquinho mais do max file, um pouquinho mais e o plot file, que é aquele que gera essa pluma bonita que está aqui em cima. Vamos lá. Mas antes de começar a meter a mão na massa com a elaboração dos gráficos, hoje eu quero mostrar para vocês como rodar, como executar o iMold para, no caso, um período anual de dados, ok? Então vocês precisarão rodar o iMatch para um período anual de dados, né? Fazendo aquela adaptação conforme a gente fez na plataforma, né? Mas agora a gente muda o período, né? E a gente também precisa de dados anuais, ou seja, do ano inteiro, tanto de sondagem como de meteorológico. E além disso, a gente precisa indicar isso lá no iMold.imp, ok? Faremos isso agora. Para realizar a simulação em período anual, eu preciso de dados meteorológicos anuais. Então eu vou lá naquela plataforma do CPTEC, né? Baixo todos os dados, por exemplo, do último ano, que é 2019, né? E vem e salvo o CSV, certo? O meu já está aqui, metar.1, porque eu já tinha um nome de um arquivo metar lá. Eu vou resgatar ele lá dos meus downloads e eu vou renomear ele com uma flagzinha dizendo que aqui tem dados de 2019, né? E também vou na plataforma do NOAA, onde a gente consegue buscar, né, dados, por exemplo, de sondagem durante o ano inteiro de 2019. Vou lá, Ctrl A, Ctrl C, né, e coloco num bloco de notas. Então agora na nossa pasta a gente já tem, né, o arquivo de UpperAir para o ano de 2019 e Metar para o ano de 2019. Então o que basta fazer é entrar na plataforma Easy iMatch, né? Clicando aqui então, lá, né, já estou aqui. Eu vou buscar meu arquivo de superfície, que é aqui em cima, né? Vamos lá. Cadê o meu arquivo de superfície? Metar, né? Opa, Metar 2019 e o UpperAir 2019. Então aqui, beleza. Então aqui minha janela de modelagem, né? Então como é que eu coloco? 2019, né? 2020, ok? Então essa é a minha janela de modelagem. Depois eu deixo todas as condições aqui, né, que eu tinha deixado anteriormente. Vocês podem regular, né, as propriedades do uso do solo de vocês. Posso gerar meu arquivo Samson. Posso pegar meus arquivos de input e posso rodar direto, né, o meu arquivo iMatch também. E isso daí vocês podem fazer também no desktop, né? Então esse é o nosso arquivo Samson gerado pela plataforma, né? Voltando, então, eu executo o iMatch para gerar os dados já de Meteo, né? E também superfície e PFL. Muito bem, o arquivo foi criado, né? Pelo iMatch. Então veja então que todas as etapas foram realizadas com sucesso, né? E eu consigo baixar
meus arquivos aqui, METEO SFC e METEO PFL novos aqui, né? Então, eu vou lá salvar link como a gente fez, né? Em outros casos, no outro caso, vou salvar lá, né? Todos os arquivos, né? E eu tenho, né? O METEO SFC, vou salvar sobre aquele arquivo. O mesmo farei com o arquivo PFL, né? Então, meteo.pfl, salvaremos ele lá. Opa. Bom, estão salvos. Checando então na nossa pastinha, aqui estão os arquivos, né? Veja então 2019, né? É o ano. Dado de superfície. Dado de profile está aqui. Muito bem. Então, agora a gente gera um novo input para o AirMode. Então, voltando na nossa plataforma, aqui a gente vai precisar adaptar, né, aquele novo input. A grade de receptores a gente vai continuar com a mesma. Então, vou deletar aqui esse que eu criei, vou criar um novo. Vou lá, né, o autor, e a gente tinha salvo a nossa fonte nessa tabela aqui, né, do Excel, como eu já tinha apontado anteriormente. Feito isso, então o nosso poluente será o PM10, nosso critério é de 50 microgramas, então, de acordo com a CONAMA 491, né, então vejam aqui a CONAMA 491, né, temos o material particulado, a média anual, né, no caso do padrão final, aliás, a média de 24 horas, né, tempo de média de 24 horas, né, o critério, então, que a gente tem é de 50 microgramas. Para a média anual, esse critério é menor, é de 20 microgramas, ok? Mas utilizaremos, então, a média de 24 horas e colocaremos na nossa plataforma conforme está aqui já. Então, o período de modelagem vai mudar um pouquinho, então é 2019, né? E aqui é 1. E aqui 2020. Temos os dados, então, para esse período, né? A gente fez o upload e eu vou criar o meu imode.imp e eu vou salvar o meu imode.imp, né? Salvar link como, vou lá, né? Todos os documentos, temos aqui imode.imp. Substituo, sim, né? E agora a gente tem que ir no prompt de comando, executar o modelo novamente agora com um período de 1 ano, né? Então, cmd, né, navegando nas pastas aqui, né, cd desktop, no meu caso, de cd imode, e agora eu posso, né, simplesmente executo imode.exe. Vejam que deu um erro, né? Então eu busco, né, naquele imode.out. Então eu abri o meu imode.out e eu vou checar o que deu de errado, né? Então, opa, teve receptor faltante, né? Então a gente precisa usar aquela outra grade de receptores, né? Alterando aqui o imode.imp. Não alteraremos apenas essa parte dos receptores, como a gente fez na aula passada, né? Temos uma grade de receptores 2 aqui, né? Que é aquela que a gente eliminou os dados faltantes, mas também a gente vai colocar as flags do período anual, tá? Então, o tempo de média aqui, né? Eu tenho de 1 hora, 8 horas, 24 horas e agora colocarei anual em inglês aqui, né? E preciso também criar meus outputs anuais, certo? Uma coisa que é importante, certo? Como a gente tem dado já de período anual, a gente remove também esse start end. Então, ou vocês podem remover, ou a gente adiciona asterisco, né? Quando a gente adiciona asterisco espaço, certo? Não é tab. Então a gente está comentando o código, ou seja, isso aqui o código ele vai achar que ele não vai interpretar essa linha, certo? Então essa linha serve como comentário, eu posso escrever o que eu quiser, ok? Então beleza, daí agora a gente adiciona um output que a gente quer saber aquela pluma anual, né? Então eu vou copiar a última linha aqui, opa, copio a última linha, Ctrl C e Ctrl V. Opa. Um enterzinho aqui, Ctrl V.
certo? Então aqui a gente tem um output tipo plot file num período de média de 24 horas. O que a gente vai fazer é colocar agora anual, certo? Para um grupo, né, que é o poluente 1, né? E a gente tem aqui esse first, a gente vai remover isso, certo? E também vai adicionar plot, vai mudar o nome do output aqui, anual. Então, adicionamos essa linha conforme eu estou fazendo aqui, né? Então, a gente alterou isso e alterou isso no nosso input. Vamos lá e salvar. Beleza? Entramos no nosso prompt de comando, né? Que tinha dado errado antes, né? Então a gente vai lá em amode.exe e coloca para rodar o nosso modelo e aguarda a simulação ser finalizada. Uma vez que a simulação do iMode, né, com o iMode para esse período anual foi realizada, então a gente já pode trabalhar com os outputs. Lembrando que a gente trabalhou com o RankFile, que analisa a magnitude do impacto, o MaxFile, que analisa a frequência do impacto, e a gente agora começa a trabalhar com o arquivo PlotFile, que analisa a área de impacto, né, a abrangência desse impacto. Muito bem, é o arquivo que a gente consegue fazer aquela pluma de dispersão bonita, né? E para fazer essa pluma, então, para qualquer que seja o período de média que a gente quer analisar, certo? A gente precisa utilizar algum software, você pode fazer com Python, certo? Então, excelente, existe uma biblioteca excelente chamada Folium, né? Ou então as próprias figuras, né? No Matplotlib, vocês conseguem fazer figuras de contorno, né? Plumas de dispersão muito bonitas. Mas nesse tutorial farei então essas plumas de dispersão utilizando o software QuantumGIS. Então o primeiro passo é instalar o QuantumGIS. Entrando na página do QuantumGIS, né, vocês já deparam aqui com o Home, né, da página, e aqui já tem Baixa Agora, né, o QuantumGIS. Clicando em cima, existem diversos instaladores, certo? Existe a versão agora 3.16, no dia que a gente está fazendo esse vídeo, né? Porque o QuantumGIS ele recebe muitas atualizações, é uma comunidade, é um processo colaborativo, né? Em que várias pessoas trabalham nesse projeto, né? Então são lançadas diversas atualizações com o tempo. E existe agora a versão mais atual, que é a 3.16. Mas eu recomendo sempre pegar, né, lançamentos de longa duração e mais estáveis. Né? Para o meu caso, então, eu baixo esse instalador aqui, né? Que é o mais estável, né? Então, eu salvo esse arquivo no computador. Eu já tenho ele aqui, né? Que eu baixei. E agora basta seguir os passos, né? Próximo, eu concordo. Próximo. Instalar. Vejam que eu já tenho um QuantumGIS, uma outra versão instalada no meu computador, mas eu vou fazer esse tutorial com vocês. Uma vez instalado o software, aparece essa janelinha como terminar, né? Então vocês podem agora digitar na sua janela de inicialização, né, o comando QGIS. No caso eu já tinha uma versão instalada aqui, né, mas essa é a versão mais atual. A que eu instalei agora, né, com vocês, que é a 3.10. Então, vou executar como administrador. E abre, então, aquela versão do QuantumGIS que a gente acabou de instalar. Ao abrir o QuantumGIS, essa janela vai aparecer e esse, basicamente, é o software, né? QuantumGIS ele é um programa muito poderoso, né, de sistema de informação geográfica, né? Então a gente consegue, por exemplo, colocar pontos, né, que a gente coletou com um determinado GPS. A gente consegue fazer interpolação, que é o caso que a gente vai fazer aqui, né? A gente consegue georreferenciar fontes, né, que é a mesma coisa que coletar um dado de GPS, né? Então ele é muito poderoso. Para hidrologia também ele é muito útil, né? Enfim, para trabalhar com curvas de nível. Enfim, né, calcular a declividade de terrenos, né, para trabalhar com topografia. Então, ele é muito útil, né, muito legal trabalhar com esse software. Por exemplo, quando a gente quer incluir uma camada, vamos fazer um teste aqui, né, incluindo as camadas do SRTM, né. Então, eu vou lá criar uma nova camada, né, ou adicionar uma nova camada. Quando eu lido com
um sistema de informação geográfica, a gente pode adicionar camadas vetoriais, que são do tipo shapefile, ou então de raster. Raster geralmente é aquela quase que uma figura, né? Onde a gente tem os dados, né, em formato de pixel, né? Enquanto uma camada vetorial é quase que um ponto, né, uma coordenada, diversos pontos, né, que a gente quer, por exemplo, localizar as fontes, ou então, por exemplo, uma delimitação de uma determinada área, né? Então, um polígono, certo? Então, a gente consegue discriminar. Eu não sou um especialista nisso, né? Eu uso a ferramenta para resolver o meu problema aqui, que é poluição do ar. Então, colocaremos tudo que a gente coletou de dados até agora no nosso QuantumX. Primeira camada que a gente vai colocar, então, é a de topografia. Então, vamos lá, adicionar, então, a camada de raster, né? E a gente vai lá procurar. Clica aqui nesse botãozinho e já estamos na nossa pasta, né? Então, veja, então, que a gente tem os nossos arquivos SRTM. Eu posso, né, colocar por um, ou clica no primeiro, Shift, e clica até o final. Abrir, e eu vou adicionar minhas camadas. Ok? Digito Close, e aqui estou, né? Essa camada aqui, ela tem um sistema de coordenadas, né? Então, ela já vem com as coordenadas estão em lat long, e ele já tem um sistema que é o WGS84, né? Dependendo da maneira como a gente está lidando, por exemplo, com coordenadas, né, lat long ou UTM, a gente precisa dizer isso para o software. Caso contrário, ele vai colocar a fonte no lugar errado, né? Então, para que ele entenda, a gente precisa dizer a fonte desse projeto, né? Desse arquivo que estamos incluindo. Então, aqui está o nosso SRTM, né? A gente pode, por exemplo, adicionar as nossas fontes, né? E o QuantumX, ele entende, né? Ele consegue ler arquivos .csv. E o nosso arquivo, né, das fontes está salvo como XLS, né? Mas a gente consegue converter isso facilmente utilizando o LibreOffice ou o próprio Excel, né? Então, eu vou abrir o nosso arquivo imode.source aqui no meu LibreOffice. Esse é o meu arquivo, né? Então, eu vou lá e salvo ele, né? Salvo como? Como um arquivo .csv. Texto CSV. Ou, exatamente, texto CSV. Clique em salvar, utilizar o formato, delimitador de campo, vírgula, e é isso aqui. Dou OK. Então, fechou. Aqui, então, vou ver se ele foi criado, né? Está lá. Então, agora a gente vai lá adicionar essa camada, né? Adicionar nova camada. Então, a gente pode adicionar como texto delimitado esses arquivos que são .csv. Então, eu vou lá nela, clico, então, para buscar o meu arquivo, né? Vou numa planilha do OpenOffice. E aqui a gente pode, então, delimitar, né? Eu digo que é um arquivo .csv aqui, né? E olha lá o que já aconteceu, fonte tipo lat long, etc, né? Daí aqui eu tenho que coordenadas do ponto, né? De ponto. Então eu vou lá e boto, né, que minha coordenada x é a longitude e a coordenada y é a latitude, ok? E a minha geometria da fonte aqui, ou seja, o sistema de coordenada, né, a projeção que eu uso também, ela na verdade ela está na zona 22S, certo? Eu busco aqui, ó, certo? Entre todos os sistemas de referência aqui, né? E eu vou lá e busco a minha, que é WGS84, zona 22S. Clico duas vezes, né? E já vai adicionar aqui, close. E olha lá, as minhas fontes foram colocadas aqui, né? A gente pode brincar um pouco com isso, certo? Eu clico com o botão direito sobre esse agora arquivo que é uma camada vetorial, se eu quiser salvar, né? Eu posso vir aqui em propriedades. Em propriedades aqui eu posso, por exemplo,
alterar o tipo dos marcadores, né? Eu posso fazer um marcador categorizado. E os valores dele, então, no caso, eu vou chamar uma categoria para cada tipo de fonte, né? E eu vou classificar aqui. Então, cada um tem um nome, né? E tem uma cor diferente. Eu posso vir aqui também e aumentar o tamanho do símbolo, né? Vou botar um pouquinho maior. Clico aqui e aplico. Veja que legal. Agora, cada fonte tem uma cor diferente. Muito bem, aqui temos nosso raster e temos as nossas fontes, né? Visto que alguns rasters aqui a gente não precisa, né? A gente pode eliminar assim. Opa, esse é bom, então eu deixo. Posso tirar esse? Não, esse também é bom, né? Na verdade, a gente pode tirar esse. Ah, não. Lembrando que a nossa modelagem pega essa parte da grade, né? Então, pode remover esse e esse, né? Então, temos todos os arquivos até então que a gente precisa. Muito bem. Então, agora a gente tem esses dados das fontes aqui dentro, né? E a gente pode brincar também com o raster aqui, categorizando aqui, né? Propriedades. Eu posso vir aqui, né? Tipo de renderização. Banda simples, multibanda colorida, né? Eu posso botar qualquer tipo de coisa aqui, né? Eu posso botar, por exemplo, banda simples de falsa cor, né? E onde eu posso categorizar, né? De acordo com uma paleta de cores aqui, ó. Gradiente de cores, né? Geralmente se usa, né? Paletas em escala de verde, né? Para topografia, né? Verdes com bege, né? Eu vou aplicar. Aqui vou ver. Olha que legal que ficou. Topografia mais intensa, coloração mais verde, né? Então aqui eu tenho essa escala, né? Clico aqui 2 vezes também e vou falsa cor e também classifico, né? Agora veja então que eu vou aplicar e opa, tem alguma coisa que ficou diferente, né? Vejam que aqui eu estou usando uma escala de cor e aqui eu estou usando outra escala de cor. E isso é um problema, certo? A gente precisa usar as mesmas. Então, eu vou ajustar isso aqui. Eu posso ajustar os valores aqui, certo? Então, eu vou botar o seguinte. Eu vou botar 1, né, o valor 1. Aqui eu vou botar 300. E aqui eu boto o rótulo 300, né? Aqui eu boto 650. Aqui 1000. E 1300. Ok? Então, 1, 300, 650, 1000 e 1300. Apliquei. Ok. Então, eu posso agora também alterar aqui, né? Clico 2 vezes nesse, né? Classifico, né? Eu boto intervalo igual a 1, 2, 3, 4, 5, que são 5 intervalos aqui, né? E eu classifico. Então, agora a gente muda, né? De acordo com o que está no outro arquivo, né? Para deixar os dois na mesma escala. 300, 650, 1000 e 300. Ok? Então, vou lá, aplico. Agora sim. Os dois na mesma escala, né? Ah, mas o terreno a gente não está muito importado. A gente quer ver simulações com iMode, né? Sim, a gente quer ver as simulações com iMode. Vamos por partes. Beleza, temos as fontes aqui, temos o terreno. Agora, brincaremos na primeira parte com aquele arquivo que a gente tirou do Python, do Maxfile, né? Onde a gente contou, né? Quantas foram as violações para cada tipo de receptor, né? Para cada receptor. Ou seja, quais foram os valores que ultrapassaram o critério adotado, né? Que no caso a gente usou o critério que é o padrão de qualidade do ar no Maxfile, e a gente calculou o número de eventos que excederam esse critério para cada receptor que aconteceu uma violação. Então a gente vai lá e busca aquele arquivo que a gente usou na aula passada, lembrando que ele não é o mesmo para essa nova simulação que a gente está fazendo para anual, né? Então vamos buscar. E como que a gente vai, então?
inserir uma camada, né? E já está salvo, né? Como um arquivo CSV. Então, a gente vai, adiciona uma camada de texto delimitado, vai lá e busca, né? A gente salvou com MaxViol. Vou clicar aqui. Opa, que legal! Já está aqui, né? Salvo direitinho, porque ele já entendeu que é um arquivo de CSV. E o campo Z é o C aqui, né? Que é o número de violações. Adicionei, close. Olha lá que legal. Então, eu vou tirar as fontes aqui para não embaralhar minha visão. Veja, então, aqui foram os locais onde aconteceram as violações do padrão de qualidade do ar. Então, vocês podem vir aqui, clica 2 vezes, né? E a gente pode trabalhar um pouquinho com esse gráfico de frequência. Então, vamos lá, né? Tem o método categorizado, né? Que podem ser cores aleatórias e podem ser o método graduado. A gente quer, então, elaborar um gráfico em que as bolas mais vermelhas são tem um maior número de violações e as mais perto do branco tem menor número de violações. Então, aqui a gente coloca um gradiente de cor, vocês podem escolher qualquer um desses, né? Sugiro colocar esse aqui. O símbolo, né? Eu vou mudar aqui esse símbolo para que vocês não tenham problema com, no caso, né, confundindo com a fonte, né? Então, a gente pode botar bola, vamos deixar assim, bolinha ainda, né? E a fonte a gente muda. Beleza. E aqui vocês podem, né, fazer a classificação de vocês. Eu boto aqui intervalo igual, tá? 5 classes, então. E a gente pede para classificar. E os valores precisam ser, né, os valores de C, que contam o número de violações. A gente pede para classificar e está aqui a nossa classificação automática. Vai em Apply, dá OK e aqui está. Então, olha só que legal. Então, adicionando as fontes aqui, né? Perto dessa fonte aqui aconteceu mais violações, né? Então, olha lá, tira, bota. Então, parece, né, que essa fonte aqui está causando impacto, né? Veja, então, que é o local onde tem a bolinha vermelha, que aconteceu maior número de violações. Lembrando que essa categorização, então, né, de 1 a 7 vezes, então, essa bolinha vermelha foi de 27,4 vezes a 34 vezes. Ele faz uma segregação, né, com divisão igual. Não quer dizer que esse número quebrado aqui, ele significa. Então, a gente pode dizer que de 27 a 34 vezes, né, aconteceu violações no padrão de qualidade do ar aqui. Ok? Então, esse é o arquivo do MaxFile, onde a gente analisa a frequência de impacto, né? A gente pode fazer um pouquinho melhor aqui, né? A gente pode tirar esses arquivos de terreno, certo? E deixar só eles, por enquanto. E as fontes, a gente pode vir aqui, clica 2 vezes, né? E agora vamos mudar a simbologia da fonte. Clica aqui, né? Na região onde tem a bola, marcador, e vamos lá. E agora as fontes a gente vai colocar como um triângulo. Ah, ok. E olha lá, já mudou. Apply, ok. Então agora a gente pode colocar tudo junto, né? Onde as fontes são triângulo e aqui estão as violações. Trabalharemos mais um pouquinho com isso, então. Ah, não estou muito contente, né? Eu posso mudar a escala aqui, né? Pode ser manualmente, pode usar outro método, pode, por exemplo, classifica Natural Jenks aqui, né? Também dá. Então, olha só que massa que é esse programa. A gente pode também brincar aqui, tirando a borda, né? O tipo do traço aqui, né? Então, a gente pode remover traço transparente. Bota OK, Apply, OK. Olha que legal, bem mais bonita a figura, né? Então, agora temos as fontes, temos o número de violações. Quanto mais perto, né, parece que dessas fontes aqui, aconteceram mais violações. Então, parece que tem 2 aqui que são mais importantes, né? Ou então, somado com todas as outras, né? Enfim, dá para analisar um monte de coisa. Beleza, agora chegou a hora da pluma de dispersão. Muito bem, como faremos? Novamente, adicionamos uma camada, né, de texto delimitado e a gente vai buscar o arquivo do plot file.
Vamos lá, então, dentro da nossa pastinha do iMode, a gente vai lá nos plot file. Plot anual, plot 1 hora, plot 8 horas e plot 24 horas. O nosso poluente é o material particulado. Logo, o tempo de média de acordo com a resolução, CONAMA 491, é 24 horas e anual. Então, a gente vai primeiro fazer essa pluma de 24 horas aqui, né? Vou clicar 2 vezes. Opa! Né? Ele já entendeu porque eu já tinha feito isso algumas vezes. Mas é comum que, por exemplo, ele apareça assim, né? Aí vocês vão lá, né, no formato do arquivo, vocês selecionam delimitadores personalizados, né? Aí vocês podem, né, por exemplo, colocar tabulação, né, remover, né, tabulação e espaço, né? E também descartar, por exemplo, porque aqui o arquivo geralmente ele chega assim para vocês, ó. Né, em que vocês têm um cabeçalho grande, e são 7 linhas, geralmente, num plot file. Então, eu vou lá, ó, vou removendo, né, o cabeçalho, até chegar, né, nesse asterisco, tracinho e tracinho 1. Muito bem, né, daí eu removo, né, os campos vazios. Pode ser que vocês fique assim de vocês. Né? Eu vou aparar, descartar campos vazios. Ok? Então, beleza. E qual que é o meu campo X? X, Y, concentração de acordo com o arquivo plot file. Então, o meu X é o asterisco, meu Y são os tracinhos e o meu Z é o arquivo 1. Vou lá em adicionar e close. Olha que legal. Ele já selecionou o sistema, né, certo, mas pode ser que, por exemplo, que não apareça, né, que ele se perca aqui. Por exemplo, as fontes estão no sistema de projeção, né, de coordenadas, de referência, e, no caso, os receptores aqui, né, estão em outro tipo de sistema de referência. Então, se vocês quiserem mudar, né, botão direito sobre a camada, né, que a gente adicionou, e a gente pode configurar o source aqui. Ok? E aqui, por exemplo, tem o source da camada, né, que já está aqui, né, o 22S, né, é o que a gente selecionou. Esse é o que está certo, né? Então, já apareceu todo mundo conforme deveria aparecer. Beleza, mas pode ser que vocês tenham problemas com isso. Muito bem. Agora temos esses pontos, né, já no mapa. Só que o que eles significam? Cada ponto é um receptor que foi calculado uma concentração. Muito bem. E o plot file ele é um arquivo muito interessante. O que ele consiste? Ele consiste em detectar em cada ponto receptor quais foram as maiores concentrações durante todo o período de simulação. Certo? Então, durante um ano inteiro, todas as horas, todas as 24 horas, médias de 24 horas nesse caso aqui, né? Que é em média de 24 horas. Então, ao longo dos 365 dias, qual foi a maior concentração encontrada nesse ponto, em todos eles. Então, essa é a beleza do plot file. A gente está analisando o impacto máximo em cada receptor. Ok? Então, vamos lá. Aqui nesses pontos a gente não consegue ver nada, né? Então, a gente precisa interpolar para fazer aquela pluma de dispersão. Então, para fazer isso, vocês precisam clicar nessa abinha aqui, ó, caixa de ferramentas. E aparece aqui, né, já, interpolar. Vocês podem escolher qual método que vocês quiserem aqui, né? Os resultados sempre são muito próximos. Então, clica 2 vezes em interpolação e escolhe a camada, né, de plot 24 horas que a gente quer interpolar. Qual que é o atributo que a gente quer interpolar? No caso, isso aqui é X, Y, isso aqui é Z. Clique em cima, né, e adiciona a camada. Ó, que legal! Daí aqui, tamanho do raster de saída, ou seja, a gente está transformando um arquivo vetorial para um raster. É isso que a interpolação faz, certo? Então, aqui tem muitas linhas, né, nesse arquivo. E a gente precisa determinar qual que é o tamanho do pixel. Se a gente colocar nesse tamanho aqui, vai ser um raster muito pesado, ele vai demorar muito para calcular. Eu vou colocar aqui um tamanho de 100, certo? O tamanho de pixel. E ele já colocou 100 por 100
o que é o correto para fazer, que a nossa grade tem espaçamento regular, né? E tem, né, o mesmo número de linhas e colunas. Beleza? E agora eu quero salvar esse arquivo interpolado, né? Então eu vou lá, né, salvar o arquivo. Eu vou criar então um arquivo de plot 24 horas po1.tif. Ele já vai salvar, né? Aqui no tipo. Vou salvar aqui, ó. Olha lá. Então ele já vai criar esse arquivo para mim. Eu vou pedir para executar. Opa, o valor do parâmetro incorreto. Veremos onde está. Ah, faltou aqui, né? Clicar em qual extensão. Eu vou usar a extensão da camada, que é a camada aqui, né? Ok. Vou pedir para executar e ele começa a execução e a interpolação. Então fiquem bem atentos, né? Em cada parte que eu segui aqui. Lembrando que eu cometi um pequeno equívoco ali, que não defini qual era o tamanho do arquivo de output dessa interpolação. Então eu defini agora como o mesmo tamanho dessa grade, né, de receptores que a gente tem. Então a gente aguarda, né, o processo, né, de criação desse novo raster e logo vai aparecer, né, aquelas isolinhas de concentração. Se o raster não aparecer diretamente na tela, vocês podem buscá-lo, certo? Então a gente criou lá dentro daquela pasta que a gente já conhece. Então vamos em camada, como vocês já sabem, adicionar um raster, né? Adicionar a camada raster. Vamos lá buscar. E a gente criou, né, o plot 24 horas po1. Adicionamos close. E aqui está a nossa pluma de dispersão de poluentes. Vejam que a resolução não ficou muito boa, né? Ficou meio quadriculada, justamente que a gente tem um espaçamento bem grande entre os pontos em que a gente calculou, né? Mas daí vocês podem diminuir, né? No caso de vocês. Beleza? Então a gente pode também regular as cores aqui, né? Botão direito, propriedades, né? Assim como a gente fez para a camada de raster do SRTM, a gente pode vir regular, por exemplo, para a banda de falsa cor. E aqui já tem uma escala que eu acho que é adequada, que é espectral. Vejam que está maior valor está vermelho e, aliás, o menor valor está vermelho e o maior valor está azul. Mas a gente quer o contrário, né? Valores azuis, né, menores e vermelhos maiores. Então a gente pode vir aqui, ó, inverter gradiente de cor. Opa, legal. Ah, mas 5 cores não está bom. A gente quer mais, né? A gente bota então intervalo igual, coloca 10, por exemplo. Aplica. Ok. Está lá nossa pluma de dispersão. Certo? Ah, mas ainda não está legal. Não estou conseguindo verificar quais são as áreas direitinho. Porque parece que tem um gradiente de cor, né? Em cada cor ali existe uma transição entre cores. Não, eu quero ver essa transição com maior clareza. Então vocês precisam selecionar uma opção discreta aqui. Então, novamente, né, botão propriedades e que essa interpolação está linear. Então vocês botam então o método discreto. Beleza? E aplica. Ok. Opa, agora sim, né? Já consigo ver a pluma com facilidade. Então, beleza. A gente pode ainda fazer mais algumas coisas para deixar essa pluma bonita, né? Propriedades. E a gente vai aqui, né? Veja que está até maior do que 195. O nosso padrão de qualidade do ar, né, a gente sabe que acima de 50 tem impacto, né? Vamos diminuir aqui o número de classes, tá? Eu vou botar como 6 classes. Primeira classe, então, a gente pode botar como 10%, né, do padrão de qualidade do ar. 5. Depois, 10, 20, 30, 40 e 50, né? Então, ou seja, acima de 50 tem impacto, né? Então, todos esses casos onde são vermelhos, né, a gente sabe que tem impacto. Opa, mas daí ficou aquele buraco branco aqui no meio, né? Então, o que está acontecendo aqui é que
tem concentrações que são acima de 40 a 50. Então, a gente pode fazer assim, então, 50, e aqui a gente bota um valor bem grande. 150, por exemplo, ou 200, que é o máximo da nossa simulação. Então, vai ser de 50 a 200, né? Então, a gente aplica aqui, e olha lá, então, em vermelho, são as situações onde acontecem impactos, né? Então, apliquei. Ah, mas aquela concentração onde eu tenho até 10%, aqui, eu não quero que apareça, né? Pois fica aparecendo muita coisa no meu mapa. Então, eu posso adicionar uma transparência nela. Adicionei a transparência aqui e apliquei. Vamos ver como é que fica. Opa, olha só a pluma de dispersão. Vou desselecionar aqui, né? Essa camada, então temos as fontes, né? Eu posso regular os tamanhos das fontes. Aqui está muito grande, então eu posso vir aqui, né? 2 cliques, clico aqui, regulo o tamanho do ícone, aplico, ok. Ó, já deu uma reduzida. Muito bem, então agora temos a pluma e o número de violações, né? Também, max viol. Ah, mas não está aparecendo aqui agora, né? É porque a pluma está na frente do max viol. Então você tem que arrastar aqui para cima. Olha lá. Então temos violações, mas eu não quero colocar tudo numa mesma figura, né? E aqui a gente está tudo manipulando dentro de um layout que é o layout de trabalho do QGIS, certo? Então agora a gente vai elaborar a figura, né? Para elaborar a figura, então, eu vou primeiro colocar uma figura que tenha a pluma de dispersão e as fontes, né? Então eu crio aqui, ó, um compositor. Vou chamar de POATM, certo? Nesse POATM, então o que a gente pode fazer? Eu adiciono uma nova visualização aqui, né? E olha que legal, já vi minha fonte, né? Minha fonte e a pluma de dispersão. Criei aqui, né? Com esse botão. Posso aproximar, né? Mover o conteúdo do item, clicando sobre ela e usando o scroll, né, do meu mouse. Ou então, nas propriedades principais aqui, ó, nas propriedades do item, propriedades principais, eu reduzo a escala, por exemplo. Aqui, eu posso aumentar ou reduzir, né? Então, aqui, em caso eu tenho 151 mil, eu vou botar de 150 mil. Ok? Vou lá e eu vou regulando essa escala. Muito bem. Posso sair desse layout, né, clicando aqui, né, selecionar ou não a camada. Opa, muito bem. Posso adicionar uma borda? Posso. Vou aqui, rodo para baixo e adiciono uma moldura. Muito bem. Também posso adicionar uma figura aqui também no lado, uma outra figura. Certo? Vou adicionar ela aqui. Ah, agora um zoom out eu posso colocar? Também posso. Pode só adicionar fundo a essa figura? Posso. Utilizando a camada do OpenStreetMaps ou do Google Earth, né? Então a gente pode fazer muitas coisas com esse software aqui. Muito bem. Vou aqui, regulo para lá e para cá, utilizando o cursor do teclado, né? E posso utilizar uma outra tipo de figura aqui, né? Adicionando, por exemplo, a frequência, né, dos impactos. Beleza, então para fazer isso eu tenho que clicar sobre essa figura e congelar, né? Travar essa camada e travar o estilo dela. Travei. Essa que eu selecionei. Então agora eu seleciono essa e faço o zoom que eu quiser, né? Eu dei um zoom mais próximo aqui. Deixo ainda selecionado sobre essa camada. Então agora eu vou lá no layout de trabalho do meu Quantum GIS. Tiro a pluma e adiciono o Max Viol. Opa, tem algumas bolinhas que estão brancas aqui, né? Talvez não esteja uma escala tão boa essa aqui. Eu posso usar, por exemplo, essa magma. Opa, e ainda posso inverter a cor. Agora parece que vai ficar legal, né? Então, beleza. Talvez o símbolo está muito grande. Posso também diminuir o símbolo. Ok. Apliquei. Ok. Está lá. Então, quanto mais perto do preto, maior o número de violações. Muito bem. E agora eu vou no meu layout, no meu compositor, né? Mas não mudou nada. Bom, clique aqui, né? Mover conteúdo do item. Opa, e clica sobre essa figura. Então já está lá, ó. Posso dar um zoom, né?
Ah, e agora as bolinhas ficaram muito pequenas. Eu vou alterar um pouco isso. Vou lá novamente, né, no layout de trabalho, né, clico 2 vezes sobre a camada, a bolinha e aumento o tamanho dela. Apliquei, ok. Vamos lá. Opa, agora parece que ficou legal, né? Muito bem, posso vir aqui, né, seleciona novamente e adiciona uma moldura. Legal. Posso adicionar uma figura? Posso. Posso adicionar escala? Posso. Por exemplo, adicionei aqui uma escala. Posso adicionar legenda? Posso. Aqui. Na legenda vem muitas coisas aqui, né? Aí vocês podem tirar dessa atualização automática e remover as coisas que vocês não querem. Menos aqui, né? Removo, removo, removo. Então, deixo apenas o que é de útil aqui. Posso também dividir em colunas essa legenda, né? Vou botar em 3 colunas aqui. Muito bem. Agora temos um layout, uma escala, legenda, né? 2 tipos de figura. Posso adicionar um norte, posso adicionar um texto aqui, né? Por exemplo, pluma de dispersão. Logicamente que isso não é uma coisa muito legal para escrever, mas aqui está a nossa figura. Então, beleza. E agora como a gente faz para exportar essa figura, né? Aqui em Layout, exportar a imagem como. Vamos lá, já está, por exemplo, no caso, criar uma figura POATM. Tem uma figura já dentro da minha pastinha, né? Que é aquela pasta onde eu desejo criar. Salvar, substituir sim, salvo. E foi exportada a figura para lá. Vou lá nessa pasta, né? E abro a figura. Está aqui. Então vejam que tem uma boa resolução, né? Um software muito útil, muito legal de se utilizar, que é capaz de gerar figuras com extrema qualidade, em analisar dados, né? E melhorar nossa visualização dos resultados que a gente alcança com modelagem, coleta de dados em campo, enfim, é muito útil. Ok, pessoal! Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais.